Hello, everybody, and welcome. The change of mentality of any industry is accelerated when the source of capital turns the key. That's not different in the impact ESG investing scenario. Investors have a crucial role in the investment chain, and several of them have been promoting a more sustainable agenda over the years. Local and global investors will share their perspectives and their strategies on how to select investments and monitor results with impact. And to lead this conversation, I would like to invite Cristina Penteado, Managing Director at Blue Like an Orange. Boa tarde, Cristina, é com você. Olá, Cristina. Muito obrigado, Cristiane e a BVCap pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Eu vou começar o painel apresentando os apresentadores. Temos a Jennifer Petrini, da IFC, é a Senior Investment Officer para investimentos na América Latina. Temos o Felipe Borfato, chefe de investimento na BNDES. Brasileiros conhecem, BNDES eles trabalham com Private Equity, Venture Capital e também estão envolvidos no programa de aceleração chamado BNDES Garagem. O Felipe falará sobre isso no painel. E terceiro, nós temos o Thiago Stefanini, da Fundação Copel, que supervisiona. Ele é um especialista de PE que gerencia a carteira da Copel, que tem 12 bilhões de reais em AUM e investem em PE e infraestrutura. Eles investem há mais ou menos 10 anos. Boas-vindas a todos, é um prazer estar aqui. Vocês podem complementar a breve introdução. Eu gostaria de começar o painel com a perspectiva do Brasil versus a América Latina, Jennifer. Conforme você analisa a velocidade de investimentos de impacto na América Latina, e todos nós no Brasil vimos uma pequena revolução, pelo menos na narrativa de ESG e investimento de impacto no Brasil nos últimos anos. E isso se intensificou durante a pandemia, eu diria. Nós entendemos que muitas empresas e agências têm sido muito ativas nos impactos ESG e todos têm uma estrutura que se aplica muito bem. Eu gostaria de ver qual é a sua perspectiva sobre o ambiente no Brasil e quais mudanças você viu ou está percebendo em termos do ambiente de investimentos em ESG e impacto aqui no Brasil. Muito obrigado pela apresentação, um prazer estar aqui como apresentadora. Muito obrigado. Eu acho que primeiro, pensando sobre o nosso ponto de partida e como sobre nós pensamos o conceito de impacto e investimento de impacto, eu vi que como investidores de impacto, isso é chave para o nosso DNA, quem nós somos e o que fazemos. E eu diria que nós trabalhamos com investimento de impacto já há um bom tempo. Estamos evoluindo nossas perspectivas sobre impacto, especialmente em termos de como nós mensuramos impacto. Trabalho em uma grande organização, fazemos muitos investimentos grandes, eu supervisiono os investimentos em nossos programas de fundos. Nós temos maneiras diferentes de mensurar e ferramentas para mensurar impacto em todos os produtos, mas nós usamos um tipo de pontuação que chamamos de AIMM para mensurar o impacto dos nossos investimentos. Tentamos fazer estimativas
E através da vida do investimento, nós monitoramos isso. E tudo está no nível da empresa, do portfólio, e temos medidas de mercado também. Se podemos ver que há um embalo sendo construído em mercados e estamos vendo um sinal positivo, vamos mensurar o tamanho de mercados e como cresceram através da vida do nosso investimento no fundo, mas também queremos analisar isso a nível de projeto. Tipo, como são as investidas? Como as investidas estão fazendo mudanças e fazendo impacto, causando impacto nas vidas das pessoas? E muito disso tem a ver com a criação de emprego. Essa é uma das medidas principais que analisamos em termos de como nós mensuramos impacto. Estamos construindo empregos sustentáveis, fazendo contribuições para os níveis de produtividade. E é assim que nós analisamos internamente para responder algumas das suas perguntas sobre o contexto brasileiro em particular. Nós temos visto nos últimos anos que houve muito mais fundos de impacto sendo gerados e nós sendo estruturados, e a gente recebe muitas pitches, muitos pedidos de venda. E eu vi um aumento nisso, eu vi um aumento no número de fundos de impacto que estão sendo estruturados. Como alguém como nós, e nós sempre investimos em impacto. Uma coisa que sempre prestamos atenção é o que chamamos de impact washing, ou falsificar impacto. Pessoas que falam que estão investindo em impacto, mas aí quando você realmente calcula e analisa bem como eles estão pensando sobre impacto e como estão mensurando tal impacto, a gente vê que realmente eles não estão mensurando o impacto, eles não estão tratando o impacto. Isso tem a ver com os nossos programas de investimento global, não apenas os nossos investimentos no Brasil, mas nós temos visto um aumento em fundos de impacto sendo estruturados no Brasil. Muito obrigado, Felipe. Talvez possa comentar também da perspectiva dele, como você vê a ênfase ou o crescimento de ESG, fundos ESG e fundos de impacto. São categorias diferentes e se são categorias diferentes, são vistas assim no BNDES, como que você diferencia, ou você tem uma agenda específica ou uma alocação específica para fundos diferentes de fundos e perfis dentro do espectro de ESG até impacto? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a BBCAP pelo convite, e também é um prazer estar aqui com os apresentadores Jennifer, Cristina, Thiago. É uma ótima pergunta. Como a Jennifer disse, somos um investidor de impacto. Todos os bancos de desenvolvimento deveriam ser investidores de impacto. É importante dizer, estamos vendo uma conscientização mais alta em termos de ESG e impacto nos últimos meses. Talvez devido à pandemia, talvez devido a uma nova perspectiva global. Há vários motivadores. A sociedade está demandando maior impacto. A sociedade está demandando mais impacto dos seus investimentos. A sociedade está impulsionando. E em termos de níveis de ESG e impacto, o que fazemos é que, primeiramente, nós temos uns critérios negativos. Não investimos, fazemos um negative screening. Não investimos em empresas que não têm altos níveis de governança, fundos que não exigem altos níveis de governança, que não têm altos níveis de governança ambiental, social, questões realmente relacionadas à qualidade
dos empregos também, como a Jennifer disse. E essa é a primeira maneira de ver essas coisas. E aí, então, há um screening positivo. Aí nós analisamos, usamos critérios positivos. Nos últimos 4 a 5 anos, nós usamos alguns critérios de classificação relacionados aos indicadores ESG. E durante a nossa solução de gestores, então nós usamos um screening negativo e depois um positivo, uma avaliação negativa e depois uma avaliação positiva, para definir nossas metas. E aí, depois disso, a gente tenta empurrar os gerentes dos fundos para se aprofundarem no espaço ESG, tentando fomentar uma maior análise dos indicadores e KPIs, e também negociam isso em nosso estatuto social, nossos covenants. E também em nossos acordos de investimento tentamos negociar isso. Para finalizar a resposta, eu também diria que nós diferenciamos fundos ESG, fundos de impacto. Outros panelistas também falaram isso. Nós também diferenciamos porque o impacto demanda intencionalidade. E é muito importante ter a intencionalidade em fundos de impacto. E para nós é uma classe de ativo diferente, eles deveriam ter retornos de mercado, mas somos muito mais rígidos, demandamos muito mais dados para fazer um investimento de impacto e talvez podemos tomar maiores medidas para fomentar esse tipo de classe de ativo no Brasil. Obrigado. Tiago, na sua perspectiva da Fundação Copel, como você analisa e como você leva em consideração o espectro entre ESG e impacto? Você tem algo onde você tem um processo de screening, de filtragem, uma classificação que você usa ao alocar a sua carteira? Primeiramente, gostaria de agradecer à BVCap pelo convite, por abrir esse espaço. É um prazer conhecer vocês e compartilhar esta reunião com profissionais tão competentes. Em termos da sua pergunta, em termos de ESG, vamos falar sobre governança. Governança é um tema crucial para nós em nosso processo de análise. Isso é algo que aferimos muito. Eu acredito que as empresas na qual investimos, elas desenvolveram muito bem os seus pontos ESG. E como você menciona, no começo da apresentação, nós tínhamos investido em alguns setores através desse programa de PE, de Private Equity, considerando infraestrutura, Private Equity. Nossa ideia principal quando selecionamos um fundo ou tese, queremos basear nossas decisões sobre teses. Eu acho que esse é um aspecto ligado ao fundo de pensões, a perspectiva de fundo de pensões. Não somos um grande fundo de pensão no Brasil, não temos a missão de liderar a indústria através de novas ondas e novas ideias. Em termos disso, nós não fazemos isso, nós não patrocinamos novas teses ou fundos de primeira viagem. Nós somos mais conservadores
como a Jennifer estava falando, né, ela falou sobre greenwashing. Nós gostamos de ter os nossos pés no solo e não nos envolvemos. E não ficamos tão impressionados por algumas teses que a gente analisa de vez em quando. A gente gosta de se destacar pela constância do nosso resultado. E o que nós vimos nos últimos 2 ou 3 anos é um aumento desse aspecto ESG, essas camadas ESG sendo envolvidas até em questões de private equity padrões ou tradicionais. Até considerando as empresas que já investimos, vimos algumas iniciativas que têm a intenção de ampliar ESG, princípios ESG na operação da empresa. Considerando algumas coisas que eu tenho na minha carteira, eu tenho fundos que detêm equipes de conformidade com ESG. Então, em termos de uma tese de infraestrutura, o GP pega uma equipe de pesquisa para ver como essas premissas estão se desenrolando. Eu acho que isso tem levado a um resultado positivo. Em questões gerais, até não investir, ou mesmo se você não investiu em uma empresa ESG ou fundos de impacto diretamente, nós vimos esses procedimentos acontecendo mais e mais, e nós valorizamos isso tudo que está acontecendo. Conforme a conversa sobre ESG aumenta, nós vemos uma onda de uma nova cultura dos stakeholders. O mercado está fortalecendo as conversas sobre ESG e impacto. Então, eu diria que não ter camadas de ESG no investimento pode ser arriscado até. Talvez durante um momento de não liquidez poderá haver um risco que o mercado possa penalizar aquele ativo. Até sendo conservador e procurando teses mais maduras, nós tivemos que valorizar essa perspectiva e nós já vimos alguns bons resultados em nossa carteira. Muito obrigado, Felipe. Olhando para o futuro, sabemos que a agenda e o perspectivo de impacto está sempre em evolução. A sociedade evolve, investimento envolve a cultura, envolve as empresas, envolvem junto em resposta à realidade, em resposta às demandas de vários ângulos. Na sua perspectiva, Jennifer, o que você vê como as principais expectativas de mudanças? Quais são as mudanças que você espera ver na agenda de Impact Investing? É interessante quando você pensa sobre como algum desses conceitos evoluíram pelos anos. E no começo dessa agenda de impacto, que talvez é mais guiada a só ESG, mas já cresceu para incluir coisas como o clima. Foi desenvolvido para que possamos pensar sobre os efeitos no solo desses investimentos que estamos fazendo. Quais são os efeitos no mercado como um todo? Eu acho que é interessante pensar sobre isso e realmente a agenda toda, você está certa, ela tem evoluído nos anos, conforme os anos passam.
E quando eu primeiramente comecei a lidar com isso 10 anos atrás, aí identificamos que ainda havia resistência de alguns gerentes de fundos de tomar políticas ambientais, sociais, elas eram consideradas custosas, consumiam muito tempo. Tínhamos até alguns casos, uma década atrás, onde alguns gerentes de fundos disseram, olha, a gente não quer trabalhar com ESG e não queremos, há muita coisa a administrar e não queremos isso. Mas no ambiente de hoje em dia, há quase nenhuma resistência. Se um gerente de fundo desistisse de dinheiro de qualquer investidor por causa de um requisito, ou não recebeu investimento por causa de um requisito ambiental, social, também prejudicaria o investimento de outros investidores naquele fundo. Eu acho que isso se tornou um componente chave da gestão de risco dentro de um fundo. Se você está vendendo sua empresa local para uma empresa corporativa global, eles não vão querer ter questões sociais e ambientais legadas que a empresa possa ter. Eles vão querer ter certeza que está tudo documentado e bem, se você consegue comprovar que você anda monitorando e rastreando anualmente, é uma prática de negócios melhor, você tem uma gestão de risco melhor e agrega valor ao negócio. Então, esses componentes de ESG, quando você não tem, isso pode se tornar até um risco. E conforme essa parte de governança se torna mais crucial, as outras coisas que estamos medindo em termos de impact continuarão a crescer e esta será uma parte principal do nosso negócio. Eu vejo muitos gerentes de fundos dizendo, olha, a gente quer medir os investimentos que estamos fazendo, estamos indo bem, estamos fazendo as coisas certas, estamos construindo emprego, estamos criando oportunidades no mercado, estamos aumentando a produtividade em nosso país. Já está na agenda porque as pessoas estão pensando sobre isso. E ao Felipe, e para responder o comentário do Felipe, nossa responsabilidade como investidores de oferecer essas ferramentas de medida para evitar o conceito deste impact washing e deixá-los responsáveis pelo que dizem que vão fazer. É bem interessante ver, como eu mencionei, um tempo atrás, alguns gerentes de fundos diriam, olha, o seu dinheiro é muito entediante, teria que relatar muitas coisas e muita conformidade. Isso mudou, na verdade, com o tempo, pelo menos a mentalidade se mudou. Talvez nem todas as empresas estão no mesmo nível de conformidade, mas certamente é uma narrativa que todos adotaram. É interessante ver, e eu gostaria de construir no que você falou. Você tem um relacionamento onde agora você vê esses gerentes de fundos como especificamente focados em impacto e apoiando essa iniciativa. No relacionamento com os nossos gerentes de fundos e LP, isso vai muito além do capital. Você vê esse tipo de dinâmica dos seus gerentes de fundo, onde eles estão olhando para a IFC como uma referência conforme elas avançam a agenda do impacto. Sim, isso é algo que nós pensamos muito sobre internamente e sempre queremos poder trazer algo para essa indústria, para essa linha de negócios que temos e pensamos em construir e crescer de modo sustentável e impactante. E, de certo modo, nós criamos os princípios de operação para a gestão de impacto que os gerentes de fundos e gerentes de impacto podem
usar e estamos aqui criando um comprometimento para impacto que seja mensurável. Então, sempre pensando sobre como avançar a agenda, e essa é uma das ferramentas que nós criamos recentemente. Você sabe que BNDES tem esse tipo de posição dentro da comunidade de investidores e gestores de fundos para ser tipo um agregador e um investidor catalítico. E basicamente tentando dirigir ou direcionar equipes específicas e motivando impacto mensurável. É interessante ver a sua perspectiva do BNDES e como você vê o relacionamento com os gerentes de fundos e quanto você tem um papel ativo em oferecer mais do que já foi oferecido. Você vê o BNDES tomando alguma posição nisso? Primeiro eu desliguei todos os telefones, é mais rápido responder assim e não atrapalhar vocês. É uma ótima pergunta. E na verdade, um banco de desenvolvimento que quer fomentar e empurrar os gerentes a evitarem o ESG washing, impact washing, para fomentar a indústria para ter KPIs melhores. Para alcançar isso, tentamos fazer várias iniciativas diferentes. Tentamos fomentar as empresas, tentamos usar os KPIs para analisar as empresas e também vemos como podemos fortalecer os gerentes para serem melhores. Nós temos dois desafios principais ali. Podemos investir em algumas teses específicas, talvez decidimos que energia é bem importante. Então, podemos investir nessas teses e os gerentes tentarão extrair os melhores KPIs dessas teses e também podemos investir em classes de ativos, como Impact Investing. Você pode ser um investidor âncora, fomentando os outros investidores para terem monitoramento e ferramentas de análise de valor de última geração. Na BNDES, nós somos tipo o escritório principal, mas temos o nosso back-office para nos ajudar na BNDES com um cientista de dados para que nos ajudam a analisar todos os nossos investimentos e nossos esforços. Então, acredito que podemos trabalhar em várias dimensões, mas se eu puder falar um pouquinho além da sua pergunta, eu acredito que é importante dizer que há alguns desafios nesse mercado, né, para que os mercados ESG possam crescer, e essa governança é algo que nós vemos já há um tempo. Mas as questões ambientais e sociais, nós acreditamos que estamos a analisar e ver isso mais profundamente. Nós vimos no último painel, e o último painel foi bem interessante, nós vimos algumas políticas afirmativas que são muito interessantes de ver em relação ao nosso alcance ambiental. Temos muito espaço para avançar na agenda E e S no ESG. Alguns dos desafios que são importantes estão claramente listados, mas eu acho que precisamos de empresas independentes avaliando e certificando empresas que são investidas e também os produtos de investimento para evitar esse ESG washing ou essa falsificação de ESG. A gente está tentando criar a história de Impact Investing e ESG Investing. Os dados mais recentes mostram que quando você tem Positive Screening e quando você tem uma gestão ESG, você obtém melhores retornos. Temos, então, várias dimensões para serem trabalhadas para ajudar o mercado.
Sim, nós vemos isso também. Há uma correlação positiva entre o desempenho e o resultado nos investimentos. Em nossa visão, em nosso histórico de investimento, nós achamos que essas duas coisas estão muito ligadas. Muito obrigada, Jennifer, Felipe. É interessante ver também, conforme a gente pensa sobre a agenda de impacto e como nós mensuramos impacto, em como nós podemos manter os gerentes de fundos responsabilizados porque falaram que iam fazer. Você acha, e Thiago, eu gostaria de saber de você também, você vê isso aqui como uma preocupação? E quando você pensa sobre, olha, o dinheiro que vai para fundos tem que trazer um retorno, mas também tem que ter uma intencionalidade clara e um impacto positivo. Isso é algo que é uma tendência, uma demanda crescente em sua clientela, vamos dizer? Nossa visão de investimentos em PE tem que levar em consideração esse aspecto dos GPs. Aqui, eu não estou considerando apenas fundos ESG e fundos de impacto, mas isso também pode estar relacionado a outros tipos de investimento. Gostaríamos de ver, como você estava dizendo, gostaríamos de ver quando os GPs realmente aderem ao pitch, à venda, à apresentação que eles mostram para a gente. Então, eu acho que aplicar a mesma visão através ou em uma oportunidade ESG levará a resultados positivos. Você vai selecionar pessoas sérias, equipes sérias, que estão interessadas não apenas em levantar o fundo, mas consumir esse capital para aplicar naquela tese específica. E se isso acontece, os resultados serão ligados à tese. Você terá resultados positivos. Em nossa visão, já que não investimos até esse momento em impacto ESG ou ASG em português, o que eu posso sugerir é que muitos dos nossos GPs, muitas das nossas empresas na carteira têm esse sentido ESG, até mesmo quando elas consideram os setores nas quais estão operando. Temos muitos ativos no setor de educação, tecnologia, finanças. E daí conseguimos abrir contas para pessoas que não tinham uma conta bancária. Então, obviamente, o Brasil precisa de investimento em tantas áreas e em tantos tipos tantas áreas econômicas. Até não investir. Até essa preocupação crescente sobre ESG. Eu não preciso investir em um fundo de impacto para gerar impactos sociais com minha carteira. Temos muitas plataformas empregando tantas pessoas, investindo nesses setores, segmentos onde o Brasil falta investimento, onde o Brasil tem uma escassez de investimento. Obrigado a todos. Temos apenas alguns minutos. Uma coisa que eu gostaria de abordar antes do fechamento é como você vê o incentivo financeiro e ou penalidades aos gerentes de fundos relacionado a objetivos, metas de impacto.
E não uma penalidade se eles não fizerem o que falam que vão fazer. Isso é algo que você já tem na sua gestão de fundos. Alguns dos gerentes de fundos que basicamente têm ligações específicas no seu desempenho ou indicadores ligados a ESG e impacto. E se não, você acha que são indicadores que você terá no futuro? Vamos começar com o Felipe e aí a Jennifer. Ok, eu vou tentar te responder rapidamente. Gostaríamos de ver ganhos. Para nós é interessante ver que você tem algum impacto relacionado, ou algum KPI relacionado a impacto ou ESG, que está ligado ao retorno financeiro da empresa. Mas dito isso, nós não tentamos ter muitas penalidades. Em nossa política de investimento, nós temos essa filtragem negativa, coisas que você não pode fazer. Se você fizer isso, você vai sofrer uma penalidade. Mas não é tão rígido assim, sabe? Nós gostaríamos de ver isso, nós abordamos isso de maneira positiva, queremos ver o retorno relacionado ao alcance de certos KPIs. E você, Jennifer, isso é algo que você já usa no seu portfólio ou algo que você quer implementar no futuro com gerentes de fundos? Bom, a IFC tem um alto padrão de ESG e também temos uma boa governança também, eu diria, mas é o nosso negócio principal e não é opcional, realmente é um dos nossos requisitos-chave do nosso conselho. E quando a gente coloca dinheiro em terceiros para gerenciarem em nosso nome, nós temos as ferramentas e recursos disponíveis para ajudar você a construir um sistema de gestão social e ambiental. Também temos a filtragem negativa. Nós chamamos uma lista de exclusão, atividades de exclusão, fabricação de armas, uso de trabalho infantil, coisas realmente muito negativas. Atividades que vão causar um impacto negativo. E isso está embedado nos acordos comerciais, nos contratos que o fundo concorda que eles vão ter que concordar e estar em conformidade com nossos padrões sociais e ambientais. Nós temos muitas coisas para remediar as coisas se elas não derem certo, mas no fim das contas você não consegue organizar tudo de maneira que é ambiental, no social e ambiental. Se você não conseguir dar um jeito e resolver, você para, né? Você tem a cenoura e a cenoura é os recursos. Eu não sou um agente ambiental e social, temos uma equipe dedicada de pessoas que têm formação em engenharia ambiental que vão conseguir te ajudar mais a avaliar esses riscos e tornamos esses recursos disponíveis para você. Mas se no fim das contas você não quer estar em conformidade, daí então é quando a gente tem que remediar. Mas em termos de impacto, nós perguntamos a você a nos providenciar anualmente alguns KPIs que estamos rastreando. Alguns deles são os números de empregos criados no nível da empresa, no nível da carteira. E isso é para nosso consumo interno e também é bom para o gerente de fundo porque eles podem usar isso para seu próprio monitoramento de impacto, mas nós não exigimos que você atinja um mínimo KPI em termos de impacto, não ainda pelo menos. Obrigada. Tiago, eu sei que você não tem uma agenda formal de impacto e ESG necessariamente no seu processo de verificação, mas quando você analisa o desempenho dos seus gerentes de fundo, o retorno financeiro é um indicador claro que você pode comparar. Você está começando a levar em consideração outras coisas também relacionadas a ESG e impacto na sua avaliação do desempenho do gestor de fundo?
já que nossa carteira não é tão grande. No momento eu tenho 14 fundos investidos, 16 comprometidos. E conversamos com os GPs o tempo todo, então a gente realmente gosta de ver diariamente como eles estão desempenhando o seu trabalho, fazendo os seus investimentos. Então, eu falo não apenas sobre retorno, é uma questão importantíssima, mas eu falo sobre o alinhamento dos profissionais na equipe, e nós vemos como eles desviam ou não da tese. Muitos GPs não desviam da sua tese inicial. No meu caso, se eles não fizerem isso, seria um novo investimento. Mas eu não aplico esse tipo de penalidade ou incentivo nos meus investimentos. Provavelmente é algo que eu deveria evoluir no futuro. E esse é o tipo de ação que provavelmente desenvolverão a indústria. Eu espero que a maturidade aconteça na IFC, na BNDES, que eles tenham as ferramentas para nos ajudar quando estamos selecionando os melhores players. Obrigado a todos pela sua participação. Eu acho que não temos mais tempo. Eu tinha tantas mais perguntas e tantas coisas que eu gostaria de conversar, mas eu acho que foi uma visão muito abrangente de não apenas aonde estamos e como será o futuro e como o impacto ESG se tornou algo que é o nosso dia a dia, não é alguma coisa que agora é extraordinária. É algo que você explica como algo novo, algo que você está fazendo diferentemente, mas vocês, como gerentes de fundos, e vocês criam uma carteira de gerentes de portfólio que atendem muitas expectativas e bem diversificados também. Temos essa diversificação da maneira que os gerentes de fundos abordam ESG e impacto no todo. Então, todos vocês têm um papel muito importante, um papel crítico para o futuro de ESG e impacto. Muito obrigado pela sua participação e a BVCAP pelo convite. Obrigado. Obrigado. Thank you, Cristina, for the lively conversation. And I also thank Jennifer, Thiago, and Felipe for your time, and for your participation. This was our last session of the forum. I thank you, all the speakers throughout the day today, and also our sponsor, FEM The Hike. And a special thank you to everybody who has been connected with us until the end. I'm going to switch to Portuguese. I'm sorry, everybody was talking English and I continue on. Esperamos que vocês todos tenham gostado do conteúdo que apresentamos. Lembramos que o diálogo segue aberto e que nossa plataforma tem a funcionalidade de networking, que a gente tem mais de 550 inscritos, então aproveite essa oportunidade e se conecte. A plataforma vai ficar disponível até o dia 4 de junho. O conteúdo que a gente apresentou essa semana estará disponível na plataforma a partir do dia 31 de maio. Muito obrigada pela participação de todos, muita saúde a todos e até breve.